Matéria especial hoje no seu portal Regional Notícias. Estamos aqui no Casarão Olhos d'Água e eu vou estar entrevistando João Dias, ele que é diretor da Secretaria de Meio Ambiente de Feira de Santana. Ele que vai estar recebendo nessa quarta-feira o título de cidadão feirense, a Comenda Maria Quitéria, que é o maior título. E eu vou fazer para ele uma das perguntas que acho que todos querem fazer aqui em Feira de Santana. Diretor, Feira de Santana vai estar fazendo 189 anos, dia 18 de setembro. Qual é a mensagem que o senhor, como diretor do meio ambiente, tem a dar para os cidadãos feirenses? Olha, a maior preocupação que nós, professores e educadores de Feira de Santana, e também os administradores enfrentam, é a falta de pertencimento que há das pessoas com a cidade. Isso porque existe um número muito grande de pessoas que vieram de outras cidades morar aqui. E eu gostaria, nessa ocasião tão especial, que as pessoas pudessem aprender um pouco sobre a história de Feira. Nesse caso específico, sobre os bairros. Nós estamos aqui no bairro Olhos d'Água. E por que o bairro tem esse nome? Porque havia no bairro Olhos d'Água 10 lagoas e várias nascentes ou fontes que hoje não existe mais. Aqui do lado temos o bairro Jardim Acácia. O bairro tem esse nome porque o proprietário da fazenda fez um loteamento e plantou algumas árvores de nome Acácia. Nós temos também aqui na frente a Serraria Brasil. No local onde surgiu o bairro havia uma serraria e quando o bairro começou a se desenvolver, deu-se o nome de Serraria Brasil. Logo depois tem o bairro da Brasília. O bairro recebeu o nome de Brasília porque foi justamente na época que foi construída a capital federal que o bairro aqui em Feira se consolidou. Por isso colocaram o nome Brasília. Depois tem o bairro Capuchinho, foi por conta da Igreja Católica e dos padres capuchinhos. E aí vem a Santa Mônica. Um homem tinha uma filha, ainda virgem, ela ficou doente, mocinha, e veio a óbito. Então, em homenagem à filha, o homem fez um loteamento e colocou Santa Mônica, porque o nome da filha era Mônica. Logo próximo a Santa Mônica, nós temos o Ponto Central. Perto do bar, que nós chamamos Ponto do Zequinha, havia uma grande jaqueira onde as pessoas se reuniam para falar da vida alheia. E aí um perguntava para o outro, onde vai ser a reunião? Eles falavam, vai ser lá no ponto. E o ponto era essa jaqueira. Por isso que surgiu o bairro Ponto Central. Um pouco à frente tem a Estação Nova. Havia uma estação de trem no Feiraguai. E aí pensou-se em expandir a ferrovia até Alagoinhas. E por isso construiu-se uma estação ali na Avenida José de Anchieta, que hoje chama-se João Duval. E o bairro se formou em volta com o nome de Estação Nova. Um pouco à frente, as pessoas ocuparam uma área próxima à Lagoa Grande e essas pessoas, na sua grande maioria, vieram da zona rural e começaram a limpar áreas para fazer roça. Por isso se colocou o nome do bairro de Rocinha. Também na Avenida José de Anchieta havia uma casa velha e as pessoas passaram a chamar essa casa de Casebre. Na verdade era para ser Casebre, mas aí chamavam-se de Casebre. O bairro que se formou na frente teve o nome de Casebre. Um pouco abaixo tem a Queimadinha. Havia um homem rico em Feira que tinha duas esposas, uma branca e outra preta. A branca era matriz e a preta era filial. Então quando ele saía da casa da branca, que ia para a casa da mulher negra, ele dizia em casa que ia para Queimadinha. Queimadinha se referia à cor da pele da mulher e é por isso que o bairro tem até hoje o nome de Queimadinha. Nós temos, um pouco depois da Queimadinha, um bairro que tinha muitas árvores, uma árvore da caatinga chamada Baraunas ou Baraunas, e por conta disso, quando o bairro cresceu, colocou-se o nome do bairro Baraunas. Logo depois tem o Sobradinho. O Sobradinho é onde os missionários católicos se hospedavam. Ali tinha um sobrado antigo, com muitas histórias sobre padre, dá até um livro, mas é por conta desse sobrado que o bairro tem o nome Sobradinho. Um pouco abaixo tem um bairro que hoje é chamado de Feira Nova, Morada do Sol, mas no início o bairro tinha uma árvore de espinho
chamada Calumbi, e por isso o nome do bairro era Calumbi. Olha, essa novidade, não sabia dessa parte aí não. Próximo ao Calumbi, nós temos a Rua Nova, pertencia à Dona Pomba, que era a dona da fazenda, e ela resolveu doar o terreno na rua que nós chamamos Augusto dos Anjos. E depois surgiram outras ruas, também ocupando a fazenda de Dona Pomba, que até hoje algumas pessoas ainda não têm escritura. Pela construção do Augusto dos Anjos, o bairro recebeu o nome de Rua Nova, porque ali não existia. Nós temos o bairro Tomba, por conta da linha de trem. Hoje o Tomba é o maior bairro, e quando o trem vinha de São Gonçalo para cá, que era o trem de Cachoeira, as pessoas viram o trem como uma novidade, que era algo muito grande, em cima de uma linha pequena, e eles diziam assim, vai tombar, vai tombar. Por isso que o bairro tem o nome de Tomba. Aí nós temos a Pedra do Descanso, ali próximo ao posto Guimarães, deve dar uns 300 metros, havia uma área aberta e havia uma grande pedra, e eu ainda alcancei. A pedra era grande e inclinada, onde, segundo a história, boiadeiros, tropeiros, tangedores, eles deitavam-se na pedra após uma longa viagem para descansar. Por isso que Pedra do o nome Descanso. é Pedra do Descanso. Temos também o Tanque da Nação, que é na Fazenda Olhos d'Água, um dos bairros mais antigos da cidade. Tinha uma lagoa, onde é hoje o Clube Alibaba, e no fundo do Alibaba tinha uma cruz na beira da lagoa, e essa lagoa era conhecida das pessoas como o Tanque da Nação. Por quê? Porque Feira de Santana tinha dois personagens históricos. O homem que vendia leite no bule e o homem que vendia água, também no bule, de porta em porta, porque feira não tinha água, e aí era vendido água na porta pelos agüeros. Como a fonte tinha muita água, as pessoas diziam que dava para dar água a toda a nação. Foi assim que surgiu o nome do bairro Tanque da Nação, por conta da quantidade de água. Isso é uma parte da história de feira. Eu poderia ainda continuar falando mais sobre os bairros, mas espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco de nossa Princesa do Sertão. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a cidade pelos seus 189 anos. Diretor, o senhor começou falando na entrevista sobre pertencimento. O senhor acredita que por algumas pessoas não serem da cidade, não terem esse carinho, esse amor pela cidade, a cidade hoje se vê suja, se vê desvalorizada no sentido de valorizar os nossos tanques, os nossos lagos, nossos rios? É uma pergunta muito boa, Alan. Na década de 50 até a década de 80, Feira ficou conhecida como São Paulo do Nordeste, e cerca de 5 a 8 mil nordestinos, especialmente da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco, eles vieram morar aqui. E nesse período teve uma grande ocupação das margens dos riachos e das beiras das lagoas, porque eles não tinham recurso, eles não tinham onde morar, e eles ocuparam as áreas mais baratas. Como a palavra pertencimento significa amor ao próprio lugar, muitas dessas pessoas, ao longo da história, não desenvolveram amor por feira. E nós acreditamos que isso contribuiu bastante para a degradação ambiental do município de Feira de Santana. O senhor estava falando que em outras conversas que nós tivemos, muitos lagos da cidade, eles foram mortos, por assim dizer. Esses lagos mortos traz para a cidade algum malefício, diretor? Olha, traz para a cidade muitos malefícios. Por exemplo, aqui na Macário Cerqueira, na Chácara São Cosme, no Mochila, nós tínhamos a Lagoa do Mochila. Ela foi aterrada e hoje tem duas construções em cima. Ao lado do Dom Pedro de Alcântara, nós tínhamos a Lagoa do Fumo. Hoje está ocupada também por residência. Um pouco mais à frente, tínhamos a Lagoa da Lili, na Queimadinha, também foi destruída. Aí um pouco mais para cá temos a Rua Humberto de Campos. Na Rua Humberto de Campos tinha a Lagoa Humberto de Campos, também essa lagoa foi morta. No bairro Baraúna nós tínhamos 3 lagoas, todas 3 foram mortas. Eu mencionei aqui apenas algumas, mas na sua totalidade o município matou
entre 60 a 70 lagoas. Nossa. O que é que isso significa? Só para que os presentes e as pessoas possam ter uma ideia, um sapo cururu, ele come 1.000 insetos por dia aproximadamente, inclusive mosquito da dengue. Se você matou 60 lagoas, quantos sapos você destruiu? Então hoje, um dos malefícios que a cidade tem é viver em epidemia constante de dengue por conta do desequilíbrio ambiental que há na cidade. Tem a questão também da temperatura. Existem afirmações que a temperatura da cidade aumentou 2 graus, porque as moléculas da água das lagoas ou dos rios, elas são mais leves do que o ar. Quando recebe a luz do sol, elas flutuam por ser mais leve. E quando elas flutuam, elas terminam entrando nas nossas narinas e lubrificando o sistema respiratório. Isso é muito bom para a saúde, principalmente para quem tem asma, tem rinite e sinusite. Então, nós, quando destruímos as lagoas, na verdade, nós estamos destruindo uma parte de nossa saúde. Estamos falando, diretor, sobre Lagoas, e Feira de Santana é uma cidade que tem um dos maiores rios, se não o maior rio, né, do interior da Bahia. Falando sobre o Rio de Jacuípe, o senhor, como diretor da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura de Feira tem alguma meta, alguma campanha para tornar o Rio de Jacuípe um polo, um ponto turístico da cidade? Sim, a Prefeitura tem trabalhado no sentido de tirar o principal problema, que é a contaminação e a poluição do rio provocada por 20 riachos. Os 2 riachos principais é o Cipriano Barbosa, que passa na Rua Nova, e o riacho do Aviário, o riacho da Espuma, que é o do Feira 10, não é o do Aviário, o da Espuma, aqui junto a nós, começa aqui próximo ao Casarão e vai até o Rio Jacuípe. Esses riachos recebem vários outros tributários e existe um conjunto de 20 riachos que está poluindo o Rio Jacuípe. Para que a gente possa ter um centro de educação ambiental, um centro de formação aquática, que aí a gente pode ter atletas de canoagem, visto que o Brasil é campeão mundial, sim. Medalha de ouro de canoagem, nós poderíamos explorar o rio nesse sentido. Agora, precisamos de recursos federais, precisamos de recursos do governo estadual através da Embasa, porque a Embasa é responsável pelo esgotamento sanitário de Feira de Santana, e precisamos também de empenho ainda maior do poder público municipal para que a gente possa desenvolver o Rio Jacuípe. A gente sabe que atualmente há um prejuízo descomunal para o município por conta do Rio Jacuípe estar poluído aqui na ponte. O vereador, falando um pouco agora também, porque você vai receber a comenda Maria Quitéria, eu percebo que existe uma aproximação muito boa entre o senhor e o vereador Pastor Valdemir e o vereador Jurandir. Essa aproximação, diretor, facilita com que algumas situações que antes tinham dificuldade de serem resolvidas na Câmara, a facilitar essa junção da Secretaria de Meio Ambiente com a Câmara de Vereadores? Facilitou muito. O Jurandir, ele é meu amigo, meu irmão, já há muitos anos, mais de 30 anos, que Jurandir tem lutado pelas questões rurais e por questões ambientais. Agora, com a nossa amizade com o pastor Valdemir, que é o atual presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, tem facilitado bastante, porque Jurandir e pastor Valdemir, eles têm buscado junto ao prefeito algumas obras relacionadas com o meio ambiente. Nós vamos ter agora a requalificação da lagoa conhecida como Tanque da Matinha dos Pretos, no distrito da Matinha, que houve um grande envolvimento do pastor Valdemir, ainda está havendo, com o prefeito, e eu estou muito feliz, porque o secretário de Meio Ambiente, Antônio Carlos Coelho, também se envolveu e terminou que algumas questões ambientais do município estão tomando um rumo diferente no sentido de ser bom para todos, porque nunca havia na cidade um alinhamento entre prefeito, Câmara e Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente.
Eu conversei aqui com o professor, diretor do meio ambiente, João Dias, que vai estar sendo homenageado nessa quarta-feira com a Comenda Maria Quitéria, o título de cidadão feirense. Muito obrigado a todos, até a próxima.